Bom dia, graça e paz. Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Vida Cristã, orientações práticas para o dia a dia baseado no livro de Provérbios. Meu nome é Nancy Fiuza, você já sabe, e essa é uma aula, da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. Seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Vamos iniciar, como sempre, revisando a aula anterior, e foi a aula de número 9, e nós falamos a respeito de desobediência. Vimos que desobediência é um dos motivos de permanecer na superficialidade, que nós somos desobedientes quando nós rejeitamos de alguma forma, ou não damos atenção, ou nos tornamos indiferentes e insensíveis à sabedoria. Aprendemos também por que nós somos desobedientes. Nós vimos lá na aula passada as 4 razões da desobediência e também aprendemos sobre as graves consequências de desobedecer à sabedoria, de rejeitá-la, de ignorá-la e de até mesmo, como nós vimos, uma das razões, de ter uma postura obstinada diante da sabedoria. A nossa aula de hoje, aula número 10, nós vamos falar sobre analfabetismo bíblico. É um tema bastante interessante e a nossa aula hoje é um pouco mais prática. A gente vai falar menos a respeito do livro de Provérbios, a respeito do temor do Senhor, e a gente vai para uma aula mais prática. Por que nós estamos falando sobre analfabetismo? Porque a gente começou a falar de superficialidade e como era uma aula bastante ampla, eu resolvi dividir essa aula de superficialidade em 4 aulas, para a gente poder ver os fatores que nos mantêm na superficialidade em relação à nossa vida cristã. Então, nós vimos na semana passada, nós vimos desobediência, hoje nós iremos ver analfabetismo bíblico, e semana que vem nós fechamos a aula sobre superficialidade falando sobre procrastinação, ok? Só para repetir, para ficar bem fixado, desobediência, analfabetismo e procrastinação são aqueles fatores que nos identificam com alguma daquelas pessoas superficiais que nós citamos em Provérbios 1:22, que são as inexperientes, os zombadores ou pessoas tolas. Então vamos lá. Olha só o que Provérbios fala a respeito de adquirir sabedoria. Ele diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. É bem interessante essa passagem, como você pode ver. O conselho da sabedoria qual é? Adquirir sabedoria. É estar, trazer para a sua vida, estar com a mente voltada a ser uma pessoa sábia. E esse versículo vai nos dizer que nós precisamos usar tudo o que está ao nosso dispor, tudo que está ao nosso alcance, todos os recursos que nós temos para adquirir entendimento, para trazer a sabedoria para o nosso lado. Mas para a gente poder começar a falar sobre analfabetismo bíblico, eu vou enrolar toda hora com essa palavra, então se prepare. Para a gente poder falar do tema de hoje, eu vou começar com o tema do nosso livro, do nosso autor Charles Swindoll, Vivendo Provérbios, que é o livro que nós estamos usando. Vou usar uma frase dele para a gente começar a falar sobre isso. Diz assim Charles Swindoll: poucas coisas são mais óbvias e alarmantes em nossos tempos que o analfabetismo bíblico. Embora a mente humana consiga absorver uma enorme quantidade de informações, a preguiça mental continua sendo uma tendência escandalosa e inegável na cultura popular e até mesmo na igreja. Então, por aqui a gente já começa a entender o que é analfabetismo bíblico. É uma certa preguiça mental de aprender a palavra de Deus. Há alguns anos, vamos dizer assim, 10, 20 anos atrás,
as pessoas eram mais dedicadas, elas eram mais diligentes no aprendizado da palavra. Elas tinham um gosto, não melhor, mas um gosto mais disciplinado pela leitura da palavra, por entender a palavra. E de um tempo para cá, nós estamos percebendo que a maioria dos crentes, dos salvos em Cristo Jesus, eles querem tudo muito mastigado, tudo muito explicado. Eles não querem perder tempo pesquisando, estudando, se dedicando mais a conhecer a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é a carta escrita que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos conhecer. A palavra de Deus foi o meio que Ele nos deixou para se revelar a nós. Então é muito importante que a gente conheça a palavra de Deus. Então o temor do Senhor, que a gente vem falando desde o começo, que é aquele relacionamento íntimo e experimental com Deus, ele só vai ser verdadeiro na nossa vida, ele só vai ser realmente concreto, como um relacionamento, quando a gente começar a entender de fato a palavra de Deus, quando a gente começar a estudar, a pesquisar e a meditar na palavra de Deus, memorizá-la para tê-la no nosso coração. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, como é que a gente pode aprender, digamos assim, melhorar o nosso aprendizado em relação à palavra de Deus. É por isso que eu falei que a nossa aula hoje vai ser um pouco mais prática. Então, o analfabetismo bíblico não tem tanto a ver com não saber ler a palavra, não é? Não tem tanto quanto, em relação a não conhecer os personagens, mas tem muito a ver com a qualidade da sua leitura, da minha leitura em relação à palavra de Deus. Por conta disso, dessa preguiça mental e desses nossos tempos que nós vivemos, onde tudo tem que ser muito rápido, a informação é rápida, os meios de informação são muito rápidos, as informações elas mudam muito rapidamente o tempo todo, as notícias chegam para nós muito rapidamente. Isso parece que deixou nosso cérebro um pouco preguiçoso e no nosso meio isso tem sido muito evidente, principalmente entre os jovens e infelizmente no meio das mulheres. É uma constatação que infelizmente eu tenho que reconhecer e tenho que entender que é uma verdade, que eu não posso fugir dessa verdade, que nós meninas não podemos fugir dessa verdade. Então vamos lá. Como é que nós interagimos com a Escritura? Não é? Como é que nós entendemos o que está escrito aqui? Primeiro nós precisamos entender que as formas de interagir com a palavra de Deus, elas são formas humanas, mas nós também precisamos lembrar que o Espírito Santo de Deus atua através da sua palavra, porque a palavra de Deus é o quê? Viva, né? Verdadeira, né? A palavra de Deus, a própria palavra de Deus a compara como um organismo que tem vida, que ela discerne os nossos pensamentos, né? Tá lá em Hebreus 4:12, que fala que a palavra é viva e eficaz, não é? Que ela separa, discerne os nossos pensamentos, então ela é viva. Então existem essas duas partes, é por isso que nós dizemos que nós interagimos, é como se nós estivéssemos realmente interagindo com outra pessoa. É como se a palavra se tornasse pessoal, como se ela tivesse personalidade própria. É por isso que nós dizemos que nós interagimos com a palavra de Deus. Então, as formas de interagir com a palavra de Deus, primeiro eu coloquei aí que é ouvir. E ouvir o quê? É lógico, ouvir pregações, ouvir vídeos, né, através de vídeos, mesmo os hinos que são compostos, iluminados pela palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus. Lembra a passagem de Paulo que diz, né, como crerão, que a fé vem pelo ouvir a palavra, e como crerão se não tiver quem
quem a pregue. Então, pelo ouvir, na pregação, na proclamação do Evangelho, através dos cultos públicos, ou então pela internet, hoje em dia nós temos aqueles podcasts que são mensagens que chegam para nós, que nós temos os aplicativos, e nós podemos escutar mensagens através disso. Então, é usar o nosso ouvido, né? Um dos nossos sentidos, né? Então, nós precisamos sempre lembrar que ouvir a palavra é muito importante e é uma forma de interagir com a palavra de Deus. A outra forma de interagir, óbvia, é ler. Nós precisamos ler a palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, mas muitas vezes a gente tem muita preguiça de ler a palavra de Deus, não é? Eu conheço pessoas assim, que já são convertidas há muitos e muitos anos e que ainda não leram a Bíblia inteira, ainda não conseguiram linkar alguns livros com algumas doutrinas. Por quê? Porque é falta de leitura. Então nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, que a principal, eu diria, né, que a principal forma de interagir com a palavra de Deus é lendo. Eu não tenho como conhecer o conteúdo de um livro se eu não leio o livro, não é? Então, com a Bíblia é a mesma coisa. Eu não tenho como conhecer o conteúdo, não tenho como interagir com ela se eu não ler a Bíblia. Parece tudo muito óbvio, mas presta atenção. No nosso dia a dia, nós caímos sempre na armadilha do óbvio. Eu estou dizendo que a forma de interagir é ouvir e ler, mas a gente muitas vezes não faz isso. A terceira forma é estudar a palavra de Deus. E estudar aí, no sentido realmente, é mais do que ler. É você pesquisar, é você buscar as doutrinas, conhecer as doutrinas. É uma leitura muito mais aprofundada e que tem apoios, tem outros recursos que vão te apoiar para estudar. Desde um livro que você começa a estudar, que você começa a ler, porque ele vai te ajudar a compreender um livro da Bíblia, ou você indo para um curso, ou você, né, como nós estamos fazendo agora, numa aula de escola bíblica dominical. Então, isso é estudar a palavra de Deus, é mais do que ler. Então, vocês estão vendo que a graduação está subindo. Eu ouço, eu leio, eu estudo e agora eu vou meditar na palavra de Deus. E o que é meditar na palavra de Deus? É perguntar para mim, perguntar o que eu aprendi e como que eu posso usar aquilo que eu aprendi no meu dia a dia. Como que eu posso usar, por exemplo, o que eu aprendi da doutrina da salvação na minha vida. Então, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu estudo, quase que automaticamente a minha mente começa a meditar sobre aquilo que eu ouvi, que eu li e que eu estudei. E isso vai nos levar para essa questão maior aí que essa seta está apontando, que é memorizar a palavra de Deus, que é guardar no coração, porque ela vai ser o quê? O nosso recurso, a nossa arma de defesa o tempo todo no nosso dia a dia, enquanto nós estivermos aqui. Basta lembrar da passagem de Jesus no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, e qual foi a arma que ele usou na tentação, nas tentações que Satanás estava oferecendo a ele? Foi a palavra de Deus, 3 textos de Deuteronômio, e ali ele tinha gravado, guardado no seu coração, e foi isso que o capacitou para vencer a tentação no deserto, vencer a Satanás. E nós podemos fazer a mesma coisa, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi tentado como homem, usou os recursos da mente de um homem e alcançou vitória. Nós também podemos, e com certeza pode acontecer a mesma coisa conosco durante as nossas tentações, durante os nossos problemas, durante o tempo que nós estamos
vivendo nesse mundo encercados de tantas circunstâncias ruins, de tantos problemas e de tantas preocupações. Eu coloquei aqui para a gente entender um pouquinho como é que o nosso cérebro aprende, não é? Por que eu coloquei esse quadro aí bonitinho, desse cérebrozinho aí brincando com as suas ideias? Para a gente poder entender como é que o cérebro humano aprende e essas particularidades, cada uma delas, pode apontar para o seu meio principal de aprender a palavra de Deus. Às vezes, você está lendo a Bíblia, mas não está conseguindo memorizar, porque às vezes você está usando o seu cérebro para aprender de uma forma que não é a sua forma, o seu jeito. É por isso que eu trouxe esse quadrinho aí para a gente conversar sobre ele. Olha lá, como nosso cérebro aprende. Nosso cérebro aprende de um texto que nós lemos 10%. Quando eu leio um texto, dessa leitura, meu cérebro vai aproveitar 10% do que eu li. Quando eu ouço, o mesmo texto, alguém falando, eu prestando atenção com os meus ouvidos, desse mesmo texto, eu vou aproveitar 20%. O meu cérebro vai aproveitar 20%. Quando eu observo aquilo que foi lido, que foi ouvido, ou então eu observo uma situação de aprendizado, o meu cérebro vai absorver 30% daquele aprendizado através da observação. Quando eu vejo e quando eu ouço, o meu cérebro consegue absorver 50% do que está sendo ensinado para mim. Por exemplo, como é que a gente aprende alguma coisa sobre uma doutrina num culto? Porque eu estou vendo alguém falar sobre aquilo e estou ouvindo. Ou então eu estou vendo uma situação, um exemplo de alguma coisa, não é? Que está acontecendo, e também estou ouvindo a respeito daquilo que está acontecendo. Então o meu cérebro, ele vai absorver 50% de aprendizado. Já quando nós discutimos aquilo que nós estamos ouvindo e observando, ou seja, numa discussão com outras pessoas, o meu cérebro vai guardar 70% daquilo que está sendo ensinado. Olha como é importante a sua presença na sala de aula de uma escola bíblica dominical. Porque lá na nossa sala de aula, na nossa presença física, você ouve, você vê os slides, como está acontecendo aqui nessa aula virtual, mas também você tem a oportunidade de interagir, de debater, de discutir, não só comigo como professora, mas também com o restante das outras alunas que estão participando da aula. Então é super legal uma aula de escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus, porque lá nós eu não vou só ensinar, mas eu também vou aprender com vocês, porque nós vamos discutir a respeito daquilo que está sendo ensinado. Diferente dessa aula virtual, que só eu falo e vocês vêm e escutam. Vocês aprendem? Aprendem. Mas, com certeza, se nós estivéssemos lá juntinhas numa aula presencial, nós iríamos aprender pelo menos 20% a mais do conteúdo dessa aula, porque nós estaríamos discutindo a respeito disso. E olha que interessante, depois que eu vejo, que eu escuto e que eu discuto, e eu vou praticar o que eu aprendi, o meu cérebro guarda 80% do aprendizado, daquilo que foi ensinado a ele, da informação que foi passada a ele. E 95% quando eu passo a ensinar, quando você passa a ensinar outra pessoa. E muitas vezes a gente pensa assim, ensinar é só para o professor. Não, muitas vezes o ensino bíblico passa de irmão para irmão em discussões informais, e principalmente quando alguém aprende alguma coisa da Bíblia e fica tão maravilhado com o que aprendeu, que acaba o quê? Compartilhando com outra pessoa. E quando ela está compartilhando, ela está ensinando. E cada vez que ela ensina,
ela aprende mais um pouquinho daquilo que ela já leu, daquilo que ela já ouviu, daquilo que ela já viu. Então é muito interessante, né? Aprender como o cérebro aprende para a gente poder focar no nosso aprendizado. E também é interessante porque, não sei se você reparou, mas a gente usa os nossos sentidos para aprender. Então, porque nós somos pessoas únicas e diferentes umas das outras, nós não aprendemos todas da mesma forma. Não existe uma uniformidade de aprendizado. Cada um aprende de um jeito. Eu, por exemplo, aprendo muito quando eu leio e escrevo. Então, toda vez que eu tinha que fazer uma prova, quando eu estudava, né? Quando eu ia estudar para essa prova, eu não só lia, mas eu escrevia o que eu lia, porque era uma forma de eu fixar aquilo que eu estava lendo. Outras pessoas são muito auditivas, então elas prestam muita atenção. É interessante que nós professores, às vezes nós notamos que algumas pessoas fazem assim, né? Dirigindo o ouvido para aquilo que a gente está falando. Por quê? Porque ela é auditiva, ela aprende ouvindo. Tem outras pessoas que aprendem muito olhando, o aprendizado dela é mais visual, então é sempre bom ter um slide, um filme, ela aprende com isso. Então, talvez você não esteja aprendendo alguma coisa a respeito da palavra de Deus, porque talvez você esteja usando o seu recurso errado, né? Você precisa descobrir qual é a sua melhor forma de aprender e investir nessa forma de aprender, ok? E também, outra maneira da gente se aprofundar no estudo bíblico, de deixar esse analfabetismo bíblico de lado, é buscar ajuda. Precisamos lembrar, meninas, que nós não vivemos sozinhas, que nós não estamos sós, nós vivemos em comunidade. Então, quando o assunto é estudar e compreender a palavra de Deus, a gente sabe que nós temos, né, não só pessoas, como nós também temos recursos que vão nos facilitar a aprender a palavra de Deus. Olha aí, como ajuda mesmo, a gente pode procurar pessoas mais capacitadas. Quem são essas pessoas mais capacitadas? São os pastores, não é? Que estudaram, fizeram faculdade teológica, fizeram N cursos, eles têm uma intimidade maior com a palavra de Deus por conta da necessidade da pregação da palavra, eles precisam estar sempre atualizados. Então, eles são pessoas mais que capacitadas para nos ajudar quando estamos com alguma dúvida, ou quando queremos aprender a respeito de alguma doutrina. Tem os professores da escola bíblica dominical, não é? Que estamos lá à disposição de vocês o tempo todo para responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Se nós não sabemos, a gente vai procurar, e se a gente não sabemos, eu falei errado, né? Se a gente não sabe, a gente vai procurar e vai levar a resposta para você. Tem os líderes de ministérios e tem outros crentes que, por conta do seu tempo, de andar com o Senhor, de leitura, principalmente os mais velhos, que tinham aquele gosto maior, né, de comer literalmente a palavra de Deus, eles são muito sábios, né? Nós podemos procurar esses irmãos, eu tenho certeza que eles ficarão até honrados quando alguém busca informação, busca sabedoria junto com eles. E aí entra alguns outros recursos, né, que vão mais para aquele lado, né, de que não fica só no ler, mas também no estudar a palavra de Deus. Aí temos Bíblia de estudo, né? Eu trouxe a minha Bíblia de estudo aqui para mostrar para vocês. Amo minha Bíblia. Então, vocês podem ver que a Bíblia de estudo, além do texto, ela tem aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem aí, né? Mas ela tem aqui embaixo o comentário sobre o que está escrito aqui. E tem estudos, dependendo do tema da Bíblia de estudo, você vai encontrar muitas informações. Essa aqui é a Bíblia de estudo anotada e expandida da Sociedade Bíblica do Brasil e da Mundo Cristão. Ela é muito, muito, muito boa. Recomendo muito essa Bíblia aqui. E tem muitas Bíblias de estudo
e em versões mais contemporâneas, como a nova versão internacional, a nova versão transformadora, a nova Almeida atualizada. Essa aqui é a Almeida atualizada, mas tem a nova Almeida atualizada que também é muito boa e você pode confiar 100% nela. Temos aqui também como ajuda a concordância bíblica. O que é uma concordância bíblica? A concordância bíblica é uma relação de palavras que aparecem nos versículos. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra Deus. Então, ela traz aqui a concordância bíblica todos os versículos onde aparece a palavra Deus. Legal, né? Essa aqui é uma concordância abreviada. Nós temos concordâncias mais gordinhas, mas essa aqui, para estudar, é suficiente, ela é bem boa. Então, cada vez que você lembrou de um versículo que tem a palavra palha, né? Mas você não lembra o endereço, aí você vem aqui na concordância, procura a palavra palha e a concordância vai te dizer os versículos onde consta a palavra palha e você vai achar aquele versículo. Muito bom. E eu coloquei aí dicionários, tanto da língua portuguesa como bíblicos. Eu não trouxe aqui porque senão ia ficar muitos livros, mas você encontra fácil, tanto dicionários quanto dicionários da língua portuguesa, quanto dicionário bíblico, ok? Esses dicionários são bons porque eles vão trazer os significados das palavras, dos locais, é muito interessante. Esses 3 recursos que eu falei, né, que eu acabei de falar, que é a Bíblia de Estudo, Concordância e o dicionário, é o kit básico para estudar a palavra de Deus, não para ler. Para ler basta ela própria, mas para estudar é o kit básico. E meninas, se vocês tiverem esse kit básico, você já tem muito material para estudar muita coisa na palavra de Deus e para deixar o analfabetismo de lado. Esses outros recursos são para pessoas que querem avançar ainda mais no estudo bíblico, que são os livros, manuais, os comentários bíblicos, são os sites na internet. E por que eu coloquei site na internet aqui? Porque eu recomendo, você que vai começar a estudar ou que está no início dos seus estudos, não vá para a internet. Vá para a internet depois que você já teve um tempo de intimidade com esse kit aqui. Porque quando você tem intimidade com esse material, quando você vai para a internet, você já está com um filtro praticamente sendo desenvolvido. E esse filtro vai te ajudar a identificar se aquele site ele é apropriado ou não para o seu estudo. Porque tem muita coisa ruim na internet. Assim como tem muita coisa ruim no mercado editorial gospel, né? Que a gente pode falar assim. Tanto é que eu coloquei aí, eu citei aí umas sugestões de editoras, né? Editora Vida Nova, Editora Fiel, Mundo Cristão, a Trintas e a linha da Rádio Transmundial. São editoras que você pode confiar, que é literatura reformada, comprometida com o Evangelho, comprometida com Cristo, sem preocupação nenhuma, e você vai encontrar material tanto acadêmico quanto material para todas as idades e para todos os 2 gêneros. Aí todos os gêneros é difícil, complicado, né? Para os gêneros, tanto o masculino quanto o feminino. E os estudos mais aprofundados, que são cursos específicos, congressos e seminário, que aí vai no crescer e no interesse de cada um. Não que você seja obrigada a fazer isso. É o que eu falei. Bíblia de Estudo, Concordância e um dicionário já é um kit ótimo para você ter bastante recurso para estudar a palavra de Deus e deixar de ser uma analfabeta bíblica. É até estranho falar isso, né? Bom, mas qual é o objetivo todo desse estudo da palavra de Deus? É guardar a palavra de Deus. Olha o que Salmo 119, 10, 11 diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.
Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, além de nós conhecermos, além de ser conhecimento, nós temos na nossa alma recursos para não pecar, vai servir de arma, vai servir de fonte, de sabedoria para não pecarmos contra o Senhor, para não pecarmos contra outros homens. Isso é muito importante. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, eu vou memorizar a palavra de Deus. Então, queridas, presta bem atenção. Para estudar a palavra de Deus, você precisa ter tempo. Então, ache o seu tempo. E não comece querendo estudar um livro inteiro de uma vez. Começa devagarzinho, pega pequenos textos, poucos versículos, pega o contexto do capítulo, leia aquele capítulo daquele versículo, leia 2, 3, 4, 5 vezes, procure as palavras que você não conhece no dicionário e vá devagarzinho no seu tempo, ache o seu tempo de aprendizado. Tanto o tempo de aprender, quanto o tempo para aprender. Ache esse tempo. Aí você vai me dizendo assim, eu faço tanta coisa. Eu também faço. Todas nós fazemos. Mas é muito importante conhecer e estudar a palavra de Deus. Desenvolva o seu método. Como eu falei, para fixar na minha mente o que eu estou aprendendo, eu preciso ler e escrever. Talvez o seu método seja desenhar, talvez seja só ver, talvez seja só ouvir. Então, preste atenção como é que você fixa o conhecimento e invista nesse método. Procure conhecer esses métodos para aplicar na sua vida. Não se preocupe com as palavras. Então, geralmente, quando a gente fala para alguém decorar um versículo, a pessoa já fica desesperada, porque tem dificuldade em decorar, né? É normal, não fique preocupada, não é só problema seu, é normal. Mas, em vez de decorar, procure entender o princípio do versículo. Porque quando você entende o princípio do versículo, fica mais fácil para trazê-lo à sua mente. Quando você aprendeu o princípio, você memorizou a palavra de Deus, independente da posição das palavras ou falar exatamente naquela versão que você leu. Então é o princípio que precisa ser memorizado, que precisa ser guardado no coração. E por fim, use o que você aprendeu. Conhecimento guardado não serve para nada. É zero. Zero à esquerda. Aprenda, coloque em prática aquilo que você aprendeu no seu dia a dia. Seja sábia nesse sentido. Não, o conhecimento não é para ser guardado, mas o conhecimento é para ser utilizado, ok? Vamos aí com mais uma frase do Charles Swindoll, que diz que quando lemos, ouvimos e estudamos a palavra de Deus, nossa mente se torna um reservatório da verdade bíblica. Podemos então pensar, ponderar, personalizar e aplicar as nossas vidas a essas verdades que escondemos em nossos corações. Foi o que acabamos de falar durante toda a aula. Ouça, leia, estude e medite na palavra de Deus. Quando você fizer passar por essas etapas, o seu coração, a sua mente vai começar a memorizar a palavra e vai servir de um reservatório para aqueles momentos de necessidade, quando as circunstâncias ficarem difíceis, quando as preocupações do dia a dia vierem, quando os problemas se levantarem na sua vida. Você vai ter a ajuda sábia da palavra de Deus, que é toda ela poderosa, né? Viva e eficaz para nos ajudar em todo momento. E também toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução da justiça, para que a mulher de Deus seja apta e plenamente preparada para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Mulher de Deus, você precisa estar apta na palavra de Deus. Apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, tanto a sua vida
quanto à vida daqueles que estão ao seu redor no seu dia a dia. Seja você solteira, seja você casada, viúva, seja você jovem ou mais madura ou idosa, não importa. O que importa é que Deus a chama para interagir com a palavra dele e ser apta na palavra dele, para a glória dele, ok? Chegamos no fim da nossa aula, rapidinho, né? Passa tão rápido, né? A gente podia ter mais tempo, né? Mas, em nome de Jesus, nós vamos voltar rapidamente a ter comunhão lá na nossa sala de aula e a gente vai poder discutir muita coisa que nós não estamos tendo a oportunidade de discutir aqui, ok? Semana que vem, não perca a nossa aula, nós iremos falar do terceiro motivo pelo qual nossa vida cristã permanece na superficialidade, que é procrastinação. Um tema bastante interessante e você pode até já ir pesquisando para ver se o que eu falar vai bater com o que você pesquisou, ok? Tchau, tchau, fica com Deus e um bom domingo no nome de Jesus.